vamos começar. Esse tema, explicando o materialismo, nós que estudamos as coisas espirituais, nós tentamos, né? A gente tem um conflito. Muitas de nós estão até na espiritualidade por esses conflitos. Se não está, vai ter. Ou se não for um conflito, vai ser no mínimo uma filosofia, um pensamento, uma observação. E vai ter, às vezes, questionamentos. O que é isto? Né? Por que está... Qual é, às vezes, visto de forma muito errada, até de forma... materialismo, um termo matéria, quer dizer, conectada à matéria, viver a matéria, fazer dela a parte, um apego, uma força, e visto com os maus olhos pelos estudantes, dos praticantes da espiritualidade, como se isso fosse um problema para o retorno ao espiritual. Mas vamos pensar sobre isso. Antes de a gente ir mais a fundo, a gente precisa fazer uma análise. Eu vou colocar aqui para vocês, como eu tenho feito sempre, os questionamentos. Tem 22 páginas de informação aqui que eu fiz. Eu vou usar nada dela. Eu não leio. Porque eu escrevi tudo, aí quando eu escrevo fico pronto. É uma onda. A lógica do materialismo, a ideia qual foi? Nós fazemos uma análise do porquê, ou do explicando o materialismo, por que ele acontece. Porque nós nos sentimos mal, às vezes, por sentirmos coisas que a própria espiritualidade cria na gente uma dificuldade nela. Espera aí que eu estou tentando ajeitar aqui, está piorando. Tudo bem. Assim fica um pouco melhor. Você tem aqui, nós somos em nosso corpo, esquece só pelo momento, só por um breve momento, desconecta a espiritualidade. É difícil. Mas vamos fazer. Vamos olhar o corpo como um elemento que evoluiu, um organismo que evoluiu, e hoje estar aqui porque sobreviveu. E essa foi a forma como nossa evolução, muitos corpos que passaram por aqui com consciência, cada um com os padrões diferentes, proporcionais, culturais e tal, fizeram. Nós hoje existimos porque a evolução nos colocou aqui, desse jeito. Nós acertamos, pelo menos até agora. Se vamos continuar a acertar, é uma outra história. Ou se vai acontecer alguma coisa que vai mudar a situação. O corpo é um sistema biológico que tem necessidades primárias, fome, sede e abrigo. A dor não é uma falha, é um alarme para a sobrevivência. Somos resultado de milhões de anos de evoluções projetadas para não morrer antes de nos reproduzirmos. Isso é fato. A natureza é fria. Você tem noção da força, do poder da reprodução? Esquece o espírito. Só por um momento. É difícil, mas repito, esquece. Porque senão eu vou fazer colocações que você, mas isso não tem a mais agora. Agora é carne, osso e instinto. Tá? Pega o McDonald's ali para nós. Quando eu estudando esse semestre Saúde da Mulher, quando a mulher entra no começo do processo da menopausa, não começa a menopausa, é um espaço, né? Até chegar realmente a menopausa, você tem ali o climatério. Acontece o homem também, o homem ele vai, é diferente, mas é o mesmo princípio, mas é diferente. Cara, a mulher, ela nasce com a quantidade específica de ovócitos. Você tem ideia, ainda dentro da barriga da mãe, isso já está determinado. Então, ela nasce depois, vai ter um pouco menos, mas está determinado. No momento que ela chega numa fase em que o corpo dela fala, não vou mais recrutar, tá? Acontece uma virada de chave impressionante. E é fria. Quando você começa a estudar medicina, você precisa pensar, você precisa fazer interligações, e essa desconexão que eu tento fazer entre a matéria e o espírito foi muito necessária para que eu pudesse entender, sem me questionar demais em princípio, e depois interligar, que é o que eu vou tentar fazer. Pode morrer. Não é assim, dessa forma, mas um sistema inteiro começa a mudar.
Cara, é simples, não tem mais. Você não tem. Então, a partir de agora, eu não vou mais escutar do seu epitélio, eu não vou mais fazer as coisas, eu não vou mais observar. Eu não tendo mais ovulação, você vai ter atrofiamento de útero, atrofiamento de canal vaginal, você vai ter. Não vou mais. Pelo estrogênio, que é feito pelas células, transformado pelas células da teca em testosterona. A testosterona, na verdade, o primeiro hormônio que sai na mulher é a testosterona. Depois é transformado em estrogênio por essas célulazinhas, que aí é usado nos ossos, tá? Por uma enzimazinha chamada aromatase. Ela faz essa mudança. E os ossos são mantidos, inclusive no homem, também pela aromatase. A mesma testosterona do homem, que se mantém, vai diminuindo, mas se mantém, ela transforma em estrogênio, que serve para os ossos do homem. Cara, começa a ter problema nos ossos, começa tudo que você pensar, começa a não funcionar mais direito, o sistema de eixo que estava ali, começa tudo a fazer como se fosse assim, já, olha, para a terra, você pode até ficar mais um pouquinho, tá? Mas não vai ter mais filho, então, para a gente aqui, para a terra fria e simples, fria no sentido, não é malvada, é regra, é gravidade. Sabe a regra da gravidade? A gravidade é fria. Pulou, caiu. Chegou aqui na beira do abismo, pulou, caiu. Eu não quero saber se é bebê, se é homem, se é idoso, se é pequeno, se é bichinho, se é preto, branco, amarelo, índio. Chegou aqui na beira, vai cair. Tá? Quando você olha para o corpo e começa a ver que os mecanismos funcionam dentro de um princípio instintivo animal, calma que a gente vai encaixar a consciência no meio disso. Calma. A consciência é mesmo uma questão espiritual. Você começa a entender que o corpo evoluiu friamente para a sobrevivência. Friamente. Precisamos sobreviver. Precisamos que vocês achem um jeito de fazer isso. A sobrevivência não é só isso, ela está em todos esse conceito que eu estou falando aqui, é o conceito de máquina de sobrevivência de Richard Dawkins, tá? Calma que eu te ia falar. Onde? Está aqui. O instinto de reprodução busca por parceiros a melhor combinação genética possível, estabilidade para proteger a prole animal com a mais possível proteção a essa prole, para que ela cresça mais forte e preparada, incluindo casa, comida e tudo mais, friamente, mas tão fria. Existe, claro, comportamentos e comportamentos em cada tipo de reino animal, cada tipo específico de espécie, mas os leões, por exemplo, se eles tiverem um filhotinho lá, eles entrarem, a primeira coisa que mostra são os filhotes, que ele vai fazer os dele. Ele não sabe. E você para pensar, nossa, que maldade. Frio. Eu não sei quem é o pai dessas criaturas aí. Eu não sei qual é o DNA deles. Mas eu sei que ele não está aqui agora. Então ele morreu. Olha o instinto, frio. Então ele tem um DNA ruim. Esses seres não são bons para a Terra. Vão matá-los para que possa usar o DNA de rico. Estou chegando, eu botei ele para correr. Ele bota o leão dominante para correr e mata os filhotes. E eu estou desenhando para você, é o ambiente material, ó, calmamente, que nós estamos. É o instinto que esse corpo aqui, isso aqui evoluiu para isso. Chegou aqui dentes caninos, raiva, diminuição da percepção na hora que você fica com raiva para correr, gatilho, e a adrenalina é um negócio tão absurdo que você está aqui de boa. Seu corpo é uma máquina tão incrível. Você está relaxado. Se você está passando, basta uma buzina, em segundo, libera um neurotransmissor que corre rapidamente, que encaixa em cima das adrenais suprarrenais, que libera adrenalina, que solta aquela coisa impressionante. Você ganha força impossível em coisa de 2, 3, 5 segundos. Você está ali, um monstro, em um segundo você dá um pulo para fora da frente da pista lá. Você encontrou força, não sabe aonde. Feito para você sobreviver. Esse é o corpo que a gente vive. Esse é o ambiente. Continuando. Nós precisamos de recursos, abrigo, segurança. Se você tiver menos consciência, você vai ter que comer, caçar o tempo inteiro. É o que fazem os bichos com baixa consciência. Nós, esse corpo que evoluiu um pouquinho mais, tendo um cérebro capaz de pensar um pouco mais, ele já busca por status, dinheiro,
que é a forma como nós entendemos os valores, beleza, e a beleza, você acha que a beleza, a vaidade é bobagem? É instinto pensado friamente. Uma pessoa com corpo mais curvilíneo, uma mulher, ela é melhor para procriar. Esquece a consciência só por um segundo, pai velho. A gente já vai voltar, vou colocar ela aqui. Tá? O homem esquece a consciência só pelo momento. O homem está pronto para ter filho 24 horas por dia. Se você soltar ele por aí, se o cara não tiver... Esquece, pelo amor de Deus, eu estou falando do corpo. Corpo fisiológico, frio. Ele está pronto para fazer filho 24 horas. Esquece pensão, esquece reação, esquece mulher abandonada, esquece mãe. Não existe isso aqui agora. Você dois seres numa floresta, animais. Não tem regra, não tem lei, não tem juiz, não tem direito, não tem nada disso. Estou falando fato. Onde nós estamos. Tá? Nós lutamos constantemente por segurança. É extinto, porque fomos atacados, e não foi pouco, foi muito, quando não por dentes de sabres, por bichos estranhos, pessoas da nossa própria espécie, que inclusive continuam atacando. Não existe no mundo um local sequer que não exista subdivisões de invasões pela nossa própria espécie. Não existe. Pode procurar. Mongólia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, aqui a gente invadiu o Equador, pegamos uma parte ali das Guianas, colocamos lá em cima. Não existe lugar no mundo que isso não acontece. Os Estados Unidos pegando ali a Baixa Califórnia, que era do México, e não sei o quê. Agora ainda continua. A Rússia tentando invadir aqui, a parte ali da Crimeia, lá em cima, agora os Estados Unidos tentando falar na Groenlândia, um entrando no país do outro, independente de regra, esquece agora. Não existe essa opção. O corpo humano, ele luta por segurança, invade as coisas dos outros e protege para o outro não entrar. Ele pegou a terra, que não era dele, que é o que aconteceu, por exemplo, ali, fecha a borda para você não passar. Por quê? Ele não quer você ali. Então fecha a casa, bota uma grade, protege, faz um forte, fica um cara na frente de lança. Isso é o instinto da gente. O instinto da beleza, voltando só por um segundo, está contido em você ser mais atrativo. E se você é mais atrativo, você tem mais chance de sobrevivência. Você e seus filhos. Instinto. Então, a busca por dinheiro, beleza, não é superficial, é uma resposta a como eu sobrevivo e garanto a sobrevivência da minha prole. Materialismo faz sentido dentro da forma como nós evoluímos. Não está errado. Aliás, nós provavelmente só estamos vivos na evolução atual por causa disso. Entre erros e acertos. Tá? Só que aí vem sentimentos que estão no nosso corpo que fazem parte. Por que alguém invade uma coisa dos outros? Porque ela sente inveja. Aquilo deveria ser meu. A inveja, ela olha para o lado e sente vontade de ter aquilo. E ela tem uma coisa e ela sente posse por essa coisa. Instinto. Isso tudo feito através de sensações de raiva, sistema, mecanismo de defesa e ataque, luta e fuga. Isso aqui, olha que interessante, aqui Antônio Damasio mostrou emoções são fundamentais, são livros, tá? Que eu fui pegando, são fundamentais para a tomada de decisão. Então, tudo que você está vendo, meu Deus, que horror, está sentindo ciúme, porque a gente não pensa por essa ótica, a gente pensa sempre assim, a gente leu no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente leu o Bhagavad Gita, a gente leu no Budismo, a gente leu na Rosa Cruz, a gente leu o igreja, o pastor falou para a gente que está errado. Será que você você aprendemos a pensar? Porque se a gente talvez aprenda a pensar, a gente consegue levar a razão sobre sensações e até pensar verdadeiramente entendendo as coisas e não condenando tão fortemente. Tá? Conclusão. O materialismo não é uma falha moral.
Nós vamos chegar lá, calma. É uma resposta funcional e inteligente ao mundo físico. É o corpo fazendo exatamente o que foi programado para fazer. Hoje, qual seria o materialismo antigamente? Eu invado um rio ou uma região que tem, eu roubo a sua comida, como acontece antigamente, ou eu começo a juntar peixe, ou cortar árvore, fazer, antigamente, ferramentas rústicas, porque é o que eu preciso para sobreviver, e morar numa caverninha, proteger a caverna de escorpião, de cobra, dente de sabre e outros. Esse seria o materialismo antigamente. Hoje, o materialismo mudou de figura. Nós não temos mais um rio para ir pescar. Até tem, mas não é, aqui não dá no Tietê, por exemplo. Mudou. Então, hoje, o materialismo ir pescar é comprar, investir, comprar uma casa, é ter dinheiro na poupança. Então, começou a criar um processo evolutivo, protetivo, que sintetizava todas as reações instintivas humanas na atual modernidade. Então, continua protetiva, continua seletiva, tá? Por exemplo, acha que existia pena se você não fosse da tribo ou da família, você morre lá fora, pai, velho. Se duvidar, mata lá. Não, mata essa porra lá fora lá. É exatamente a mesma coisa que a gente faz. Você junta, leva para sua casa. Se o cara está deitado no chão, ele que se lasque para lá. Não é guerreiro. Não é guerreiro, entendeu? É um corpo que tem até que morrer mesmo. Não estou nem aí. Esta é a frieza da explicação de coisas que sempre aconteceram. Quando eu digo frio, não é só ruim, é vivência, sobrevivência. E a gente precisa fazer isso. Mas a gente precisa fazer uma outra coisa. O que agora, pensando, dentro disso tudo que a gente está conversando até agora, tá? Um sistema selvagem que foi evoluindo com consciências, padrões. Existe a atual situação espiritual, agora sim, de nós dentro desse corpo. Aí eu pergunto para vocês, quantos de nós aqui, quem está lúcido quanto às situações instintivas que o corpo nos impulsiona? Quantos conseguem vencer isso? Como é que você chega para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento? Vê que interessante. E agora vai dois pontos super conflitantes. O conhecimento de indução, que você recebe numa igreja, num centro, num livro, e o conhecimento inato. As duas coisas são legais. O conhecimento inato é incrível. Qual é a única forma, que interessante, de você aprender de forma inata? Você concorda que se você bota uma pessoa despreparada pela primeira vez dentro de um corpo deste, que eu acabei de relatar para vocês aqui, que ela não vai conseguir direito? Que ela não vai conseguir controlar? É muito forte. Como que se vence um animal? Se eu coloco você dentro de um corpo que evoluiu de forma animalesca, como que você consegue fazer os impulsos tão fortes não estarem ali? Voltando. Porque tem um outro fator super interessante. Você nunca fica aqui. Mesmo que você não entenda, esse fator continua assim com a gente. Você vai morrer um dia. Você vai sair daqui. É obrigatoriamente você, mesmo que senão, vai morrer. Então imagine uma consciência inconsciente que está dentro desse corpo instintivo pela primeira vez. Qual é o padrão que ela vai fazer? Cara, é isso aqui, ó. O esquecimento e o bombardeio sensorial. Ela está sendo a consciência, ela não está preparada para entrar num corpo como esse. É muito forte, então o ato dela não estar preparada vai fazer com que ela não consiga lembrar a sua origem, em princípio. E outra coisa, os instintos, cara, sentir fome não é brincadeira, velho. É difícil. É visceral. Cara, é a coisa mais visceral que existe, é a fome.
instinto da fome supera qualquer coisa que você pode imaginar. Ainda nem tem outros, mas a fome, você não sente vontade sexual, então você não sente vontade de procriar com fome. Ele é acima da procriação. A fome é incrível nesse sentido. Você coloca a consciência nesse corpo e ela começa a sentir fome, que é uma sensação verdadeira pelo sistema nosso cerebral, neuronal, a consciência sofre pra caramba com dificuldade. Não é pouco não, ela sofre para lascar, porque o corpo transmite para ela todas ele é feito para transmitir aquele ser que está ali, aquele troço que entrou no cérebro, ele está controlando cada processo de forma visceral. Então, ela vai ser bombardeada pela matéria densa, constante. O corpo envia um fluxo incessante de fome, desejo, medo e cansaço. A consciência que antes não sente isso, agora ela sente. Isso não é brincadeira. Isso aqui vai fazer com que todas as suas ações sejam magiadas. Me diga quantas vezes você acha, eu quero que você me responda, você, nesse exato momento, agora, quantas vezes você precisa ainda vir para dominar alguns impulsos a ponto de sua consciência estar tão expandida que você fala, nossa, velho, aquela sensação, já passei por isso umas 300 mil vezes, eu acho, velho. Aí vem aquela sensação de novo, cara, isso aqui, eu não sou daqui, velho. É a sensação que começa a acontecer atualmente na sociedade, sabia disso? Existe uma média mais alta do que o normal de consciência atualmente, conseguindo finalmente vencer as induções de não ser daqui. Então, o que aconteceu com elas? Elas não conseguem equilibrar não ser daqui e estar aqui. Elas implodem. Depressão é um dos pontos. Tem vários. Esse é um ponto bem significativo. Ela implode. Eu não sou daqui, então eu não quero me mexer. Então, ela está superando os instintos, mas ainda não entendendo que você não é daqui. Esse lugar é muito ruim, ele me traz sensações que eu não quero ter. Eu não queria sentir fome, não queria casar, ter filho, vai se lascar filho, mulher, marido, não quero nada disso, velho. Quero sentar no meu canto ali e ficar em paz. Ainda existe um sistema de... A consciência começa a despertar, mas ainda não tem um sistema empático extremamente bem elaborado. Até porque, para ela poder ter empatia, primeiro ela tem que vencer os instintos. Como que se tem empatia com o instinto? Como diz lá na Bahia, farinha pouca, meu pirão primeiro, Porque rendeira, já ouviu falar na rendeira? A rendeira é o seguinte, quando tem pouco feijão, a farinha, que tem pouca comida, você coloca uma farinhazinha assim, aumenta a comida. Desculpa que eu fiz uma alteração aqui. Como é que você pode pensar em alguém? Não pensa, pai velho. Existe um negócio instintivo que eu falei disso ontem, né? Vou repetir. O instinto desliga o córtex pré-frontal a mais de 50% das vezes. É o córtex pré-frontal que faz você sentir processamento para tudo. Olha, calma, é uma pessoa. Não, essa pessoa está com fome também. Não, aquela pessoa passa pelo que eu passei. Eu quero que ela se lasque toda. Eu estou falando isso para vocês porque é assim que pensa só. Vocês têm que... Olha que interessante. Antigamente a gente pensava, nossa, essa é alma ruim. Por isso que esse vídeo é importante. Isso aqui é alma ruim. Nossa. Ela, de fato, ela não aprendeu a dominar os processos instintivos. A intenção dela vem em primeiro lugar. Vem na frente. Eu vou dar comida para ninguém que sabe. Cara, eu quero que negócio de caridade. Que conversa é essa? Maluco, porra. Vou viver, meu pai. Eu quero para mim. Tá ruim, eu gosto de juntar. E a gente precisa entender esse conceito. Esse conceito é pesado, mas assim que ele tem. E aí, o que acontece com a consciência? Essa consciência, além de estar sofrendo todas as questões instintivas, se já não bastassem as questões instintivas, as doenças, as dificuldades, não existe só isso. Existe uma regra planetária de que nós trazemos com a gente coisas que precisamos aprender.
Então, ela também carrega dentro dela as questões passadas, está aqui, as camadas de influência da consciência. Tá? Essa criatura também vai carregar seu passado, karmas e tendências de outras vidas. Isso não muda. Isso aqui está nela. Só que ela não percebe ainda. Ela não tem a menor ideia de que... Por quê? Porque o instinto é muito forte. Então, ela está sobre as questões do instinto biológico do lado de cá, o corpo, e está sobre as questões de passado também. Ela aprontou. E não foi pouco, não. Com essas coisas, ela botou para quebrar. A pessoa morreu na frente dela, não estava nem aí, não sentia nada. Cara, as pessoas na idade medieval, ainda existe algumas situações assim, focavam ali, depois, cara, focavam com prazer, velho. Ficava assistindo. Aliás, em alguma esfera, a gente ainda sente algum prazer, a gente dando soco no outro. Vamos ver um MMA aí, tá? Vai lá, eita, porra, pegou no olho! Que delícia! Ainda tem um certo prazer, mas tem gente que sentia prazer em morte mesmo. Mas a gente ainda sente prazer se duvidar de alguns seres que nós não gostamos sofrendo. Ah, não sente não. Você me engane não. Viu? Você fica com pena se o Lula e o Bolsonaro ficarem doentes? Você fica? A cirurgia, tá mal. Fulano tá no hospital aí, tá mal. Você tem pena? Você tem prazer. Algumas pessoas, cara, não minta não, por favor. Só fale a verdade. Só por um momento. Você sente prazer, velho. Que tá pagando pelo que fez, que bom, velho. Que se... merece. Tá. O que eu estou falando para você é que isso que você está sentindo é a parte humana verdadeira do seu coração. O que você não consegue fazer, essa parte externa, é um filtro da espiritualidade que nós aprendemos e fomos doutrinados há muitos anos ou em muito tempo ouvindo vídeos como este. Mas a verdade é que nós temos na gente o mundo da sobrevivência instintiva. E voltando para cá. Nós também temos a alteração da nossa personalidade pela cultura. Como que a conta de software aqui, desculpa, deve ter errado alguma coisa aqui, mas tudo bem. A cultura, mas pode ser mesmo, a programação social, seria essa a ideia. Né? Miserável entendeu errado aqui, mas tudo bem. Só que não fica só por aí, nós temos influências visíveis, as pessoas nos influenciam. Se você vê uma pessoa migrando para a montanha, você migra para a montanha também. Se todo mundo começa a aplicar injeção Fiofossox, né, em sessões ozonóticas no seu fiofó, e todo mundo começa a falar que está feliz, você vai fazer também. Ou poucos vão conseguir segurar, mas no geral, vai fazer. Todo mundo está fazendo. Vou fazer também. Normal? Quem é que está fora da internet hoje? Alguns loucos só. Todo mundo foi. Entre um ponto e outro. Não para aí. Para terminar e embananar de vez, nós temos influências positivas e negativas sobre a gente. Então, olha a complexidade de viver na matéria. Essa consciência que aqui está trabalha sobre todos esses fatores. Então, os mesmos seres humanos que aprontaram antigamente aqui, que passaram antes da gente, pelo menos um pouco antes, né, ainda estão sobrevivendo em algum lugar. E muitas vezes moldando a mesma estrutura em que nós vivemos, influenciando e controlando a sociedade. Então, olha a dificuldade de sair, as máfias, os controles, as induções. Nós somos... Você acha que você consegue pensar livremente? Sério, pergunta para fazer para você. Você acha que você pensa livremente? Você acha que você é livre? Bora bater. Você acha que é livre? Você acha que você não é induzido por consumo? Você acha que você não é induzido para comprar coisas? Você acha que não há uma lavagem cerebral em cima da gente para comprar, que fica aparecendo anúncio? Você acha que você precisa de todas as coisas que você tem? Você precisa entrar no sistema que ele sobrevive numa roda. Esse sistema precisa todo mês sobreviver.
Então, nós estamos vivendo para trabalhar isso, todos para conseguir. Não consigo participar da roda, você não é mais útil. Você sai daqui. Então, dentro disso, aqui está o nível básico do jogo. O materialismo é o que acontece quando a consciência não tem força para se manter desperta em meio a um bombardeio. A pessoa não é má, ela está incapaz, inconsciente quanto à sua origem verdadeira. E se você está num mundo novo, por que eu estou falando isso para você? Porque se eu te tiro hoje do planeta Terra e te coloco num lugar, imagine todos isso que eu falei de corpos aqui até agora. Se eu pego você e coloco em outro planeta com um padrão de evolução diferente, mas extremamente forte como esse aqui é, você vai também ser considerado uma alma evoluída, uma alma ruim. Você não vai conseguir. Não vai de jeito nenhum. Talvez um ponto ou outro, mas tudo novo, diferente. Um tipo diferente de sensação que você não sabe qual é. Imagina que tem ciúme, inveja, raiva, tal. Coisa que você nem imagina o que é. Vai estar lá. Uma coisa parecida com a fome, mas não é a fome. Uma sensação parecida com o sexo, mas não é ele. Coisas diferentes. Se eu te coloco nesse lugar, você não consegue. Te sentar lá, você se perde todo. É tudo novo para você. Como é que você vai, no meio daquilo tudo, tanta coisa, conseguir olhar para fora e falar, vou fazer caridade com aquele ser ali? Não vai conseguir, você não consegue nem respirar, você não consegue nem se sobreviver para as coisas que estão acontecendo. Então, existe uma lógica no materialismo. E essa lógica está aqui. Qual é a forma de quebrar isso? Qual é o treino da consciência? As múltiplas vidas, cara. Vai ter que vir. Quantas vezes for necessário? Deixa eu escrever aqui, irmão. Aí você vem de novo. Aí você vai começar a fazer a saída do piloto automático. Sabe essa aqui? Seguir a boiada? Ou você é levado por ela, pelo efeito manada, ou você segue. Então, você vai começar a questionar. E os questionamentos, eles vão começar a acontecer quando você começar a perceber que você é mais do que aquele momento. Mas não porque alguém lhe falou, porque muita gente hoje... Isso está acontecendo e a gente precisa entender por que acontece. Essa pessoa vai para a igreja, ó, ela vai para a igreja, clip that, ela vai para a igreja e faz maldade. Olha essa daqui, ó, espiritualista engana os outros. Olha essa outra aqui, ó, se faz de santinho. Essas pessoas estão no modo de sobrevivência e com uma doutrinária sobre a sua cabeça de serem bonzinhas, mas não são não, velho. O pai era espírita, alguma coisa, a mãe era evangélica, levou essa criatura por muitos anos para assistir, pegou um livro, colocou na cabeça da criatura, ela não consegue mais pensar. Mas o coração dela é materialista, ela não tem aquela espiritualidade, ela não tem essa andança ainda tão desenvolvida, ela tem só teoria. E é compreensível isso. Mas ela vive num mundo de máscara. Ela precisa demonstrar, ai daquele que não falar que era, um tempo atrás, católico. Era herege. Você não tinha opção, meu pai. Os poucos que falavam eram as seitas que não eram aceitas. Precisavam andar escondido por aí. Me admira muito hoje, os protestantes sofreram tanto guerras e perseguições da Igreja Católica, hoje tem tanto preconceito pelos outros aí. Se achando mais salvo, superior, falando mal dos outros também, do mesmo jeito. O ser humano mesmo é que sobrevivente, instinto. A história está aí, não sou eu que estou, isso é fato. Então, o que ele começa a fazer? Começa a buscar conhecimento, observa, expande a percepção e, finalmente, escolhe não reagir, não ser escravizado pelos impulsos. Por que ele faz isso? Por que a criatura consegue fazer isso? Porque ela sente. Cara, velho, isso aqui eu já passei, velho. Que saco isso aqui. Meu Deus, eu tenho que levantar. Então, ela começa a pensar fora da caixa. Este é o cara que não tem vontade de fazer as mesmas coisas, vai ser um artista. Quando vai ser alguma coisa, quando não entra em depressão? Que fala, você tem que casar, vou casar, caramba, não quero. Por quê? Porque meu pai casou, meu avô casou, seu bisavô casou, porque o instinto sexual diz que você tem. Então o cara consegue pensar, só que muitos de nós, ele fica no conflito, ele vai com a banda voando,
Ele sente coisas que não são explicáveis, sensações estranhíssimas começam a passar, é visto como totalmente fora da curva, maluco. Tenta fazer alguma coisa. Tenta fazer qualquer coisa que seja fora disso aqui. Existe a religião do materialismo. Aí de você. E ela é fria. É um processo. Você vai ser aceito, visto, cultuado se você seguir padrões. Você tem dinheiro? Você anda com a marquinha do jacaré, da lagartixa? Não? Ah. Então se lasque para lá. Saia. Você não pertence à minha igreja. Entendeu? Não quero ser seu amigo. Não quero você no meu mundo. Sai daqui. Você não é interessante, você não é bom para procriar. Porque hoje, o animal que tem a caverninha arrumadinha é o dinheiro que tem dinheiro. Então, o instinto, quando você para pensar, nossa, essa pessoa, ela fica com aquele senhor mais idoso, porque não sei o que. Instinto, pai, velho. Sobrevivência. Sobrevivência total, instintivo, animal a nível fortíssimo. E você não entra mais nesses barcos. Esse barco não te pega mais tão fácil. Ele margeia você de forma chega a estruturar, a esmagar você. Que é mãe, irmão, filho, amigo, desgrama, escola, pai. Meu Deus, que vazio social que eu não me encaixo nessa miséria. Mas aqui você entra no ponto onde a consciência equilibra. Nós não viemos aqui para fugir da matéria, mas para passar pelo que precisa, de forma equilibrada, sem a insensatez de viver só para ela, porque no final das contas é insensatez, porque vai ficar, como já ficou, e você já começa a sentir que já aconteceu isso, dezenas, centenas de vezes. O objetivo não é escapar do corpo, mas aprender a dirigi-lo com maestria, mantendo a autoconsciência em meio ao caos. Então você assume que precisa de alguns valores. Afinal, eu tenho realmente um corpo necessitado. Então, eu preciso, de alguma forma, eu vou precisar dormir, eu não tenho opção. Você vai precisar ir no banheiro, senão explode, não tem opção. Você não tem o que fazer. Você vai precisar minimamente de algum cuidado visual, cultural, para se inserir naquela sociedade. Você não pode se vestir diferente daquela ação social que é ali. Quando você sai muito do eixo, há um desbalanço, isso dificulta a sua vida. É um fator de sobrevivência, isso também é entendível. Ter o cabelo igual a todo mundo, ter a roupa com a mesma marca, ter os tipos de comportamento parecidos. Isso é um tipo de sobrevivência, é um que você precisa ser aceito na sobrevivência. É mais fácil você ter uma prole, entre aspas, se você age assim. Ela vai olhar para você, a fêmea contrária proporcional, vai falar, o macho vai falar, ali eu posso ter filho. Ali a coisa está dentro. Os atrativos hoje em dia são outros, além da força, de bater no peito, de falar que é tal. É tudo instinto, pai. E você começa a vencer isso. Então não é tão simples. Ninguém passa a entender. Você passa a ser um maluco de pedra por se pensar diferente. Isso eu estou falando para você, essas coisas todas, porque eu estou te desenhando a parte física e espiritual e, ao mesmo tempo, colocando a consciência em estado de abertura aqui. Ela começando a vencer a consciência agora nesse corpo instintivo, começando a olhar para o lado. Começando a perceber. E aí vem o processo evolutivo. Por que é evolutivo? Porque é um processo de evolução mesmo. Ele vem rodando, ele nasceu. As coisas já não são são tentadoras, sempre serão. É uma força. Você está sobre uma força sobre você. Você não pode sair voando, você tem a força da gravidade aqui. Mas você já não se desespera tanto sobre algumas coisas. Você já meio que parece que você já começou a ficar craque. Olha, velho, já vim tantas vezes aqui que eu vou começar agora a tentar seguir alguns fatores, independente da força, valores espirituais, conscienciais, que vão vencer o corpo físico. Por exemplo, eu não vou me apegar muito à matéria, mas eu preciso um pouco dela. Então, beleza. Traz um pouquinho para cá o que eu preciso. Quais são os valores que realmente me importam agora? O que eu preciso, como que eu faço para me sentir bem? Porque quando você se desapega da matéria, a primeira coisa que dá é um vazio. Porque você está... É um contato, você está saindo daqui para conseguir a consciência, começando a se aproximar dos valores verdadeiros, são aqueles que você consegue levar e trazer o tempo inteiro. Ela vem com você multidimensionalmente.
Ela vai e volta. São incríveis situações mentais que você começa a senti-la. Então, esse desapego, em princípio, ele cria um conflito. Eu estou me soltando daqui, mas eu vou pegar onde? É como mudar de profissão, só para entender. Você era uma coisa e você precisa ser outra. Você sabia fazer uma coisa por muito tempo, de repente você vai começando uma coisa meio nova, não tem muito. Você fica, eita, cara, você fica meio perdido. Até que você aprende uma coisa nova e percebe que aquela outra já não era tão legal realmente. Você está fazendo uma coisa meio que não fazia sentido, sabe? E agora você está se encontrando mais. Agora eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu deveria ter feito desde o começo, mas precisei passar por tudo aquilo para poder entender esses valores. Então, você não é mais materialista, você usa a matéria de forma inteligente. Aí acontece o fator próximo. Você começa a conseguir finalmente olhar para o lado. Como é que você ia olhar para o lado antes? Não dava. Você começa a olhar, não é mais religioso, não é mais impositivo, não é faça caridade, vai fazer o bem que eu não quero, fora da caridade não é salvação, não é mais aquela conversa bonita. Agora, de fato, você consegue pensar. Todo processo filosófico, doutrinário, religioso, você começa a pensar mesmo. Cara, velho, aquele cara ali não está conseguindo, velho, por causa disso. Agora você começa a olhar, meu Deus, olha a dificuldade que esse cara está passando, eu passei por isso. Ou você tem uma sensação de já ter visto aquilo. Então você para um pouquinho para facilitar, você começa a ter empatia. Por quê? Porque você já não está desesperado, a consciência venceu ou começou a vencer. Ela expandiu a ponto de não mais ficar presa. Por isso que as projeções astrais começam a acontecer nessa fase. Porque você começa a sentir a busca por valores que lhe pertencem. Então, essa busca ela vai para a consciência, que no processo automático começa a se desprender da matéria. E faz sentido, tudo encaixa aqui. Vai do final até lá. Isso não quer dizer que as pessoas não vão ter, mas todos são espíritos aqui. Todos, em alguma esfera. Elas, entre aspas, todos são espíritos completamente. Mas em alguma esfera elas vão começar a ter liberdades. Até para o processo, que eu não sou só isso, eu sou muito mais, inclusive espírito, mas eu entro aqui e eu me perco. Então, essas idas e vindas, ela vai fazendo a consciência começar a não titubear mais tanto. Isso é muito importante. Veja o processo agora, como nós conseguimos olhar para os outros seres com outros olhos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos tratando os seres que não estão conseguindo de forma muito ruim, às vezes. Nós temos pensamentos não compreensíveis sobre ele. E eu tenho usado bastante essa linha de pensamento de que se um extraterrestre chegasse aqui agora, são muitos tipos de conhecimento, não sei quais eles exatamente teriam, ele iria ter várias dificuldades aqui, só por chegar aqui. Eu não sei se ele não ia querer roubar dos outros. Depende. O cara veio de outro planeta. Qual? Quando ele fala extraterrestre, parece que é evoluído. Não. Então, ele não tem condições. Ele está vindo pela vez nesse lugar aqui, nesse corpo que a gente nesse ambiente instintivo aqui, oxe, ele vai se lascar todo. Todo. Ele não vai conseguir, velho. Provavelmente, além dos processos de não condicionamento ao sistema físico, vai ficar doente, vai ser o cara que vai aprontar. E a gente é muito pouco capaz atualmente, por esse tipo de consciência, de ter empatia. Não existe empatia, você lascou aqui, velho. E aí não tem pena não, velho. Talvez você vai ter para alguém que você conheça, que tem uma visão, mais ou menos, dependendo de do que fez, que a empatia da gente também tem um limite. Olha, eu gosto muito de fulano, mas o que ele fez não tem perdão. Pode meter na cadeia aí para sempre, sem perdão. A gente tem um limite até onde você pode ir. Um limite de uma vida, talvez ele vai ter que arrumar em outra, nessa não tem mais condição. Então, esse tipo de vídeo, eu faço essas filosofias constantemente, de que você bota quem que está dentro desse corpo. Às vezes eu faço assim, sabe, você olha uma pessoa na rua, assim, qualquer uma, tá, uma pessoa na rua, eu faço assim, porque a pessoa chega, oi, quem que está dentro daquele corpo? Quem é essa criatura? Quem de fato está ali? Como é que que ela passou? Como é que ela está enxergando o mundo? Seria uma coisa interessante poder olhar, sentir isso, né? Mas a gente não pode, então a gente só pode observar. Talvez eu veja pessoas agindo de forma estranha, assim, meio egoísta pra caramba, às vezes, velho. E eu fico
filosofando, como é que essa pessoa consegue ser tão egoísta assim, velho? Mas é muito, velho. Tem gente que é de uma coisa que não faz nada por ninguém, velho. A gente não quer nada só por ela. 24 horas para ela. As coisas existem somente para si mesma. E eu fico tentando observar isso e tentando entender o comportamento de uma criatura que está dentro do cu, o que ela sente. É a hora que eu desligo um pouquinho e faço uma observação, eu tento fazer essa análise. Cara, se eu estivesse naquela situação, com esse nível de consciência, eu não souber, é difícil esquecer ou imaginar não saber algumas coisas, ou seja elas doutrinárias ou inatas. Mas se eu tivesse com esse nível de consciência assim, será que eu não ficaria dessa forma? Será que eu não seria agoniado assim por dinheiro? Será que eu não ligaria o dane-se para lá e para cá? Será que eu iria me importar? Provavelmente não. E faria sentido o mundo para a gente, né? E faria sentido aquilo para mim. Sem contar as próprias, como eu falei aqui, ó, nessa casa aqui, assim, ó, essa parte aqui é a parte alta do vídeo. A consciência, passando pelos instintos, processo biológico, está aqui, sofrendo influências gerais de comportamento de pessoas muito parecidas com ela e se aproximando de pessoas que ela acha que são importantes para ela, o processo cultural de onde nós vivemos, gênero e tudo mais, as questões de passado, que eu não sei o que aquela criatura traz com ela, e as influências invisíveis, e as visíveis. E nisso eu observo, a própria consciência dela não consegue administrar todas essas coisas. E é quando eu tento sair desse processo todo religioso que tem aí, dessa doutrinária, não, é irmãozinho que está em evolução sofrida. Não, você vê que você vai mais a fundo. Você consegue entender o que acontece. Você consegue. E quão difícil é mudar isso? Quantas vezes, cara, em uma só vida, quantas vezes você conseguiu controlar seus impulsos nessa vida? Quais? Você, está me ouvindo? Qual que você controlou? Pensa aí, você conseguiu controlar sua raiva? Sua paciência, impulso sexual, fez? Você conseguiu controlar a sua depressão ou sua falta de empatia? Você conseguiu observar os impulsos distintos de ciúme? Você fez? Inveja? A raiva que você fica às vezes? Você conseguiu fazer? Agora, quantas vezes... Financeiro. Conseguiu? Desespero financeiro, como é que tá? Não estou falando que você não possa fazer, calma, é diferente. Estou falando de viver para os apegos a pessoas. Tem gente que é muito apegada. É outra coisa também difícil. A própria morte é um aviso que nós vamos voltar aí. O bebê normalmente vem sozinho, volta sozinho em algum momento da vida. Ele não vai. É bem claro isso a vida, tá? Apesar de precisar de dois para um chegar, a individualidade continua. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque quantas vezes você acha que você vai precisar mais ainda para controlar isso? Ou para fazer com que isso não seja mais um impulso para você? Na próxima vida você vai conseguir? Você acha que na próxima vida vai ser menos forte? Partindo do princípio, quantas décadas passaram que você está com essa mesma dificuldade? Você acha que na próxima vida o corpo não vai mais dar nenhum impulso para você? Essa roda que estava aqui, agora você vai estar no meio ali, tipo numa bolha, você vai conseguir passar melhor, dependendo do corpo que você for. Sim, se eu for mudar de gênero, se eu for de cultura, se não sei o que tal. Então, assim, é difícil. É muito legal falar sobre isso, tá? Dá uma sensação de entendimento. E aqui está contido o materialismo. Faz sentido o materialismo para consciências que estão vivendo com a consciência apagada sobre quem são. Total sentido, velho. Pelo amor de Deus, eu vim para cá, eu sou isso aqui. Às vezes nós nos pegamos pensando também. Às vezes eu faço essa reflexão, sabe? De propósito. Às vezes eu começo a desmontar as coisas em mim. Exemplo. Estou deitado, fiz isso semana passada. Pô, e se tudo não existir, velho? E se de alguma forma... Olha que interessante. Eu comecei a querer acreditar nessas coisas todas e de propósito eu falo, não, Saulo, não, você precisa pensar assim, isso continue, eu brigo comigo, você precisa pensar verdadeiramente, beleza, torne-se nesse momento um questionador do que você está fazendo, tá bom,
E se tudo isso for uma forma também de doutrinar, inconsciente, sabe? Aí eu falo, beleza, mas e como é que eu respondo a catalepsia projetiva, as ondas REM? Beleza, fui pesquisar. A catalepsia projetiva desliga o córtex pré-frontal, que quando ele liga o córtex pré-frontal, o REM, né? Mas ele não liga algumas outras partes de análise, então pode ter algumas ilusões. Aí eu, beleza, então você tem as ilusões aqui. Mas e quando eu tive aquela experiência com a Carita que ela lembra? Então eu hipnotizei ela falou primeiro que eu, e depois eu falei. Eu pensei, não sei se ela lembrava de alguma coisa, ela contou do médico, depois eu falei. Então, beleza, então meu cérebro está se comunicando com ela. Aí eu começo a fazer as interconexões. Aí eu pergunto eu começo a fazer. Por quê? Porque eu preciso ter certeza que, assim como eu estou tentando explicar o materialismo, de que eu também não sou um desses do mundo, como tantos, que querem acreditar para sobreviver. Eu estou fugindo do meu instinto físico, usando a espiritualidade como fuga. Então eu preciso saber se eu não estou alucinando. Aí eu começo a lembrar, eu começo a fazer interconexões. Então eu pego mesmo, eu faço eu pego no computador, eu começo a anotar. Olha, beleza, eu tive uma experiência com tal pessoa. Essa pessoa realmente falou, aí eu falo para ela, a pessoa me viu fora do corpo. O Toca, por exemplo, que não era nem músico. O Toca tem certeza que eu vi ele no sonho, eu lembro, eu estava fora do. Só estava ele acordado no ônibus. Quais são as chances? Aí eu comecei a pensar. Aí eu começo a botar e eu vou colocar isso depois na inteligência artificial, eu fiz isso. Proporção. Quais são as chances? Isso aconteceu, tá? Eu preciso fazer isso comigo. E você precisa fazer isso com você. Que você pode ser você está fugindo da matéria, por não gostar da forma como a vida é. E por isso que é importante, porque a espiritualidade ela é verdadeira, mas ela não pode ser uma ilusão, uma verdade ilusória, uma coisa que você amorteceu. Então eu não gosto de viver uma possibilidade maluca. Então eu tento embasar a minha loucura da melhor forma possível. Aí eu peguei lá saí do corpo no ônibus, tirei o Toca do corpo, levei ele para voar. 100% verdade. Estou falando para mim isso. Beleza. Tínhamos 34 pessoas dentro do ônibus, mais um motorista. 2 motoristas, um dormindo e um lá. Beleza. Ia tocar em Remanso, uma coisa assim, lá na Bahia. Quando eu levantei, às 5 horas da manhã, estava amanhecendo na estrada, do Nordeste amanhece mais ou menos essa hora, e todo mundo estava dormindo com o ar-condicionado, todo mundo coberto, e eu não achava o Toca, eu levantava a cabeça. Quando eu abri o ônibus, só estava o Toca sentado com o motorista, já tinha avisado ao motorista que tinha sonhado que estava voando. Então, beleza, quais são as chances disso ser? Aqui, exemplo. Vou mandar um áudio aqui para o Patrick, meu irmão. Também fiz. Patrick, eu estava conversando com ele agora há pouco. Todo mundo está me ouvindo, Tricão? Tá, né? Beleza. Trick, eu quero que você fale para mim. Sendo isso, você trabalha, você tem minha mãe, a gente sabe, tem sua namorada, tem a nossa história. Não minta em nenhuma hipótese. Muda o seu nome para qualquer outra coisa. Se você mentir, nada mais vai acontecer na sua vida, assim como eu faço. Um dia que você estava com Amadeus, eu levantei fora do corpo. Tá? Vou falar a minha parte e depois eu como ele lembrou. Fui até o corredor e entrei no seu quarto para lhe pegar. O Amadeus estava dormindo na ponta da cama, eu não sabia, ele tinha acabado de chegar aquele dia, mas beleza, 50% de chance de errar. E ele dormindo na canto da parede. Eu passei por cima do Amadeus, do corpo dele, peguei você e falei, Patrick, vem aqui fora. Porque eu sabia que se eu falasse, não. Patrick foi até o corredor. Patrick não é espiritualista, nunca saiu do corpo. Nunca tinha tido uma experiência. A partir daí ele começou a querer estudar. Lembrei ele no corredor, aí eu segurei as mãos dele, assim. Tudo escuro. Patrick, calma, que eu quero te falar uma coisa. Nós estamos fora do corpo. Ele, peraí, velho, que porra é essa, velho? Pelo amor de Deus, que porra é essa, pai? Patrick, eu quero que você, se puder, responder rapidinho aqui para mim, numa resposta. Um áudio pequeno, tá? Se isso aconteceu, como você lembra? Patrick lembra assim. Como ele lembra? Você foi no meu quarto de madrugada e me chamou. Ele continuou o áudio, estou mandando para ele aqui ainda. Vou mandar um segundo áudio para ele ouvir. Para ele ouvir esse primeiro e botar outro. Você foi no meu quarto e me chamou.
Na hora que eu saí, estava tudo escuro, eu não lembro de mais nada. Por quê? Porque na hora que eu sabia que ele ia acontecer, se eu tivesse falado para ele no corpo, ele não ia lembrar a hora nenhuma. Eu sabia disso, então eu botei lá de novo na mensagem. Beleza, isso aqui é indiscutível. Isso realmente aconteceu. Aí eu vou botando um monte de coisa assim. Aí eu chego a uma conclusão de que, mesmo com todas as informações científicas, o que eu faço... Patrick vai ver se ele vai ouvir. Vou mandar as figurinhas para ver se ele ouve aqui. Vou ligar aqui para ele, me perturbar, para ver se ele responde. E aí tem outra coisa, por exemplo. Outra coisa que eu botei também. Esses dias, lembra que eu falei para vocês que a gente vendeu a casa da gente com o encosto da minha mãe dentro? Eu vi esse encosto na minha infância. Os primeiros espíritos que eu vi na minha vida foi o encosto da minha mãe. Eu comecei a sair do corpo. Eu avisei ela. E lembra que eu falei a você que nós vendemos a casa com encosto dentro e foi uma mulher evangélica que comprou a casa? Você lembra disso? E que a mulher começou a querer perceber que tinha uma coisa estranha, um barulho na casa, que ela... o Patrick está acordado, ele viu há 7 minutos atrás o WhatsApp. Vamos ver se ele vê. Aí eu e ele, nesse negócio de... André, lembra que eu falei? Aí foi tudo que eu falei, né? Assim, eu vendi a casa... eu vejo que eu tenho uma mulher evangélica, nem é espiritualizada. Olha meu cabelo aqui. Aí ele me mandou o áudio da mulher falando que tinha um barulho estranho na casa. E depois ele dizia o quê? Olha que interessante. Ó. Boa noite, Janaína. Tudo bem, minha querida? Tem tempo que não se fala, né? Minha irmã, Janaína. Deixa eu te falar uma coisa. Há 2 meses pra cá, tá acontecendo um negócio tão estranho aqui dentro desse esgoto. O motivo de eu ter chamado o seu Gilvão aqui para dar uma olhadinha foi mais isso aí. Dia sim, dia não, às vezes 2 dias na semana, aparece um barulho vindo do esgoto, porque aqui tem uma caixa de esgoto que é uma caixa que desce o esgoto de vocês, aí encontra com o meu aqui, vai, entendeu? Aí seu Gilvão fez uma caixinha maior, um quadradinho maior e botou uma vazão. Limpou. Botou um tampão. Aí, menina, tem aparecido um negócio estranho. Quando chega esse horário assim 6h30, 7 horas. Mas detalhe, o áudio é grande, vocês ouviram nem um terço. Limpou a caixa, tirou tudo, não tem mais nada, o barulho continua. Aí ela foi, colocou uma coisa ali, o barulho às vezes sai da caixa e vai para o fundo da casa. O barulho às vezes sai do fundo da casa, vai para dentro do quarto. Aí ela fala assim, cara, eu não sei, ela fala assim, eu sei o que é. Então são caras, vê, que coisa, o espírito que está lá, ele morou a vida inteira lá. Hoje já não mora, nem o Patrick, nem eu, nem minha mãe, nem ninguém. Quem é o dono da casa? Ele é. Então começa a anotar, o Patrick acabou de responder. Vamos ver se ele fala aqui. Eu estou ao vivo, eu falei. Ele acabou de responder. Ele só responde rápido. Não minta. Olha aí. E não minta. Vou falar que eu vou mostrar para você. Então, em live, não vamos esperar. Então, assim, eu começo a fazer análise. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque para eu falar para mim mesmo, olhe que interessante que eu abri para a pergunta. Para eu falar para mim mesmo que eu preciso fazer as coisas que eu preciso fazer, mas fugir equilibradamente, mas não me desesperar por questões materialistas, para eu ser espiritualista verdadeiramente, eu não posso ser um maluco. Então, beleza, eu realmente existe as coisas que eu estou fazendo. E não for, cara, eu faço uma relação que depois eu posso mostrar para vocês, é enorme. Eu vou matar em tudo que viveu comigo, eu não minto hora nenhuma, porque senão eu prefiro ser uma merda chorosa do que um negócio sem graça vivo. Eu entro em tédio até às vezes. Só de pensar na possibilidade de ser uma coisa que eu não sou.
Eu tenho medo. Então, velho, eu não vou me desesperar. Vou trabalhar, vou ter meu dinheirinho, mas não vou me desesperar por questões materiais. Mais importante ainda do que isso, agora eu sou assim. Como que eu vou falar para as pessoas serem uma coisa aqui? Como que eu vou falar para as pessoas fazerem as coisas de forma equilibrada se eu mesmo tenho dúvidas do que eu faço? Então, não. Eu nunca vou ensinar clarividência enquanto eu não me tornar um. Nunca. Quem sabe aqui eu sou, mas sem a menor dúvida e sem nenhum ego, um dos maiores estudiosos teóricos da clarividência. Eu não conheço muita gente, não. Está aqui, ó. Eu vou tomar aula com os melhores do Brasil. O Renato estava comigo lá. Eu tenho livros, material, tudo quanto é coisa. Mas eu não sou. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não sou, velho? Eu não consigo, estou trabalhando. Se vai ser nessa vida ou se vai ser em outra, já tive algumas coisas aparecendo. Eu não sei, mas eu não sou ainda. Então eu não me permito, porque se eu minto para você, minha personalidade é destruída. Então, não explicar a matéria e fazer uma pessoa pisar no chão, para mim faz sentido. E não é um sentido louco, olha, Deus está vendo, eu fecho os olhos, eu sinto, não. Eu embaso minha personalidade da uma forma mais precisa possível. Você precisa fazer isso com você. Ah, Saulo, eu não tenho isso ainda. Comece a trabalhar para tal. Por que você acha que eu estudo clarividência? Eu preciso embasar ainda mais a minha vida, a minha existência, o meu cérebro, a forma como eu enxergo o mundo. Eu sou um materialista da espiritualidade. Eu me apego a necessidades de ter certeza que eu não sou um maluco. Vamos ver se o Patrick vai responder aqui. Deixa eu ver se ele está mandando um áudio aqui. Ele deve estar na rua, mas vai. Ou está ouvindo. Mas por isso que é importante isso. Vou abrir para a pergunta, enquanto a gente vai conversando aqui, na hora que chegar a resposta aqui dele, se chegar, né? Eu falo, né?